Olá, meus queridos! Estamos aqui em mais uma Semana do Mestre. E nessa semana eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é Dharma? Muita gente pensa que Dharma é o contrário de karma. Ah, se a pessoa fez uma coisa boa, ela tem Dharma. Se ela fez uma coisa ruim, ela tem karma. E corta, não é nada disso, tá? Dharma é uma ação que a gente toma em benefício de todos os seres. É algo que a gente faz para que todo mundo na Terra encontre o caminho da iluminação. E karma é uma ação, qualquer tipo de ação que a gente toma na vida, alimenta uma roda chamada karma, uma roda de consequências que vem das nossas ações. Então existe karma bom, quando a gente toma uma ação boa, e karma ruim, quando a gente toma uma ação que não está de acordo com as leis naturais, ou seja, uma ação que é ruim, que não faz bem nem para você nem para o mundo. Isso gera um karma negativo. E se você faz uma coisa legal, se você ajuda alguém, você gera um karma positivo. E Dharma não é nada disso. Dharma é quando você quer ajudar o mundo a ser um lugar melhor. E não tem uma pessoa nesse mundo, né, para eu trazer aqui para falar de Dharma, além do meu querido e grandioso mestre Shagdu Tulku Rinpoche. Shagdu Tulku Rinpoche nasceu no Tibete em 1930, no dia 12 de agosto. E ele, logo que nasceu, foi reconhecido como um Tulku. E lá no Tibete, um Tulku é alguém que reencarnou, né, e que tem uma alma muito iluminada, que veio trazer o Dharma para o mundo, que veio espalhar no mundo a semente do Dharma. Então, esses seres, quando são reconhecidos logo que nascem, eles já começam um treinamento espiritual muito intenso dentro dos mosteiros budistas, dentro da tradição do budismo. E o Rinpoche, então, ele ficou no Tibete até 1959, recebendo toda essa carga de educação espiritual dentro dos mosteiros originais do Tibete. E em 1959, quando o Tibete foi invadido pela China, ele teve que ser exilado para a Índia junto com 100 mil tibetanos. Inclusive o Dalai Lama teve que ser exilado porque a China invadiu, tomou o Tibete, destruiu templos, destruiu mosteiros, destruiu estátuas sagradas dos Budas, porque os chineses consideravam a religião um veneno, né, que tornava as pessoas apáticas, que tornava as pessoas muito tolerantes, que tornava as pessoas muito bondosas, né? Esse era o pensamento chinês, que vivia em guerra, né? E os tibetanos, um povo extremamente pacífico, eles se retiraram para a Índia. E o Rinpoche, então, em 1970, foi para os Estados Unidos, sempre, né, desenvolvendo a sua espiritualidade através dos estudos budistas, né, e espalhando o Dharma pelo mundo como ele fazia. Ele era considerado uma das encarnações da compaixão, porque ele descobriu os mistérios da Tara Verde. As Taras são as mães dentro do budismo, né? Como se fosse a Mãe Maria para os católicos. Então tem a Tara Vermelha, tem a Tara Verde. E ele descobriu os mistérios da Tara Verde e espalhou e disseminou a semente do Dharma budista no mundo. Em 1970 ele foi para os Estados Unidos e ele tinha um sonho de construir um grande templo e budista, né, igual eram os templos do Tibete. Ele queria construir nos mesmos moldes para manter a tradição tibetana em um outro lugar do mundo, então já que lá não era mais possível em função da invasão chinesa. E ele peregrinou por muitos lugares do mundo e ele teve um insight, ele teve uma intuição de que na América do Sul, então, estaria o lugar perfeito. E ele veio peregrinando, peregrinando, peregrinando até chegar no extremo sul do Brasil, na cidade de Três Coroas, e lá então começou a ser construído o Kadrolin, que é o centro budista de Três Coroas. E o Rinpoche então ali se estabeleceu junto com a sua esposa Jane, e lá eles começaram então a ensinar o budismo, né, dentro dos moldes tibetanos para milhares de pessoas. E estar perto da energia do Rinpoche é experimentar a divina compaixão. Raramente alguém chega perto da
da cadeira dele lá no templo budista, do trono dele, e não entra em um estado ou profundamente meditativo ou num estado de choro. Eu sempre choro quando eu vou lá, né? Porque eu tenho uma ligação muito forte com ele, que começou quando eu fiz o curso de Reiki nível 1. Eu fiz o meu curso de Reiki nível 1 em dezembro de 2002, quando eu comecei a despertar para a espiritualidade, quando eu comecei a querer entender melhor todos esses mecanismos. E no meu curso de Reiki nível 1, o professor fez uma iniciação. E durante esse processo de iniciação eu enxerguei uma pessoa numa casa, como se fosse uma cabana, nos fundos dessa cabana, essa pessoa sentada com um cetro na mão, e eu não sabia quem era. E era ele, era o Rinpoche. Como que eu descobri? Porque durante aquela semana eu cheguei no trabalho, abri o jornal, e quando eu abri o jornal eu vi uma foto dele, então eu tinha certeza que era ele, só que a foto dele estava no jornal porque a cerimônia de cremação dele estava acontecendo no Nepal. Então, quando eu descobri quem ele era, eu já não pude mais ter um contato físico com ele. Então, o contato que eu tive com ele foi só espiritual. Mas eu já sabia quem ele era, só não lembrava. Porque no primeiro Planeta Atlântida, que teve no Rio Grande do Sul, que já faz muito tempo, eu era adolescente naquela época, é um festival de rock, né? Ele fez a abertura. Ele foi lá e fez uma oração, fez uma meditação, fez uma palestra para todos os jovens e adolescentes que estavam lá. E normalmente os jovens, né, não querem ficar ouvindo palestra na abertura de um festival de rock, de música, mas ficou todo mundo em silêncio. Todo mundo prestando super atenção no que ele estava falando, porque ele tinha esse poder. E aqui na cidade que eu moro, que fica a sede do Luz da Serra, ele já esteve também fazendo uma palestra na praça. E mesmo as pessoas sem entenderem direito o que ele estava falando, né? Porque ele falava inglês, ele não falava português direito, falava mais inglês e tibetano. Mesmo as pessoas sem entender, elas ficavam comovidas, paradas, porque a energia dele envolvia todo mundo, né? A energia de amor, de compaixão dele envolvia todo mundo. Então, esse ser incrível que foi o Rinpoche, ele teve uma vida inteira de, eu acho que semeadura mesmo do Dharma no mundo, semeando a compaixão no mundo, levando a compaixão até os nossos corações e mostrando o que vale a pena realmente nessa vida, que é espalhar o amor. E essa semana mesmo eu tive a oportunidade de participar de um funeral de uma pessoa que era muito querida por todos, uma pessoa que só dava amor e que partiu de repente. E foi muito emocionante assim, porque o funeral tinha muita gente, muitas flores, muitas homenagens. Por quê, gente? Porque é isso que fica da nossa vida, né? Como diz o meu amigo Marco Sena, a vida é uma resenha. A vida é aquilo que vai ficar na resenha do seu livro. É um resumo das coisas que você fez, do amor que a gente espalhou. Então, às vezes a gente vê pessoas muito influentes, muito poderosas, que quando tem o funeral delas não vai ninguém, né? Porque elas não espalharam o amor pelo mundo. E outras pessoas que não eram tão influentes, tão poderosas, mas que influenciavam com o amor que elas eram capazes de distribuir pelo mundo. E o Rinpoche, ele fez isso o tempo inteiro. Ele era puro amor, ele era pura compaixão, a demonstração da compaixão. Então, a sua missão dessa semana é espalhar mais amor pelo mundo, porque é isso que a gente veio fazer aqui. E o resto não importa muito. O que mais importa é o Dharma, que vem do amor que você tem no coração e que você tem a capacidade de espalhar pelo mundo, ok? Então, desejo que você tenha uma semana feliz, cheia de Dharma, cheia de luz. Te deixo meu grande beijo e até a semana que vem em mais uma Semana do Mestre.